Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de glorificarmos e bendizermos o nome de Deus. E nesse domingo celebramos a solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e a Santíssima Virgem no cenáculo. Aquele grande dia de Pentecostes, em que se cumpriu a promessa de Jesus. Jesus que havia dito: recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Eu quero meditar com vocês hoje o dia de Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 em diante. O dia de Pentecostes. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos esses que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa língua materna? Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos, estamos aqui meditando o dia de Pentecostes, o cumprimento da promessa de Jesus. Como eu disse, Jesus havia prometido diversas vezes que haveria de enviar um paráclito, um advogado, um defensor, alguém que caminharia ao nosso lado, alguém que seria conosco, que permaneceria conosco. E aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, Jesus envia o Espírito Santo. E os apóstolos, ao serem cheios do Espírito Santo, como lemos aqui em Atos 2, repletos, tomados do Espírito Santo, que repousou sobre eles como línguas de fogo, aquele fogo que significava que o coração deles agora era inflamado pelo poder do Espírito Santo, o coração deles era aquecido, era iluminado pelo poder do Espírito Santo. Se você continua na leitura aqui de Atos 2, você vai ver que Pedro se levanta, aquele mesmo Pedro que havia negado Jesus por 3 vezes por medo dos judeus, por medo de morrer na cruz, por trauma de ver o quanto Jesus estava sofrendo. A humanidade de Pedro como que estremeceu dentro de si, e por 3 vezes ele disse que não conhecia Jesus. Eu não conheço esse homem, já disse que eu não conheço esse homem, eu não o conheço. O galo cantou 3 vezes. Por que Pedro negou Jesus? Por medo da cruz, por medo da paixão, por medo de morrer na cruz, crucificado como Jesus. Mas agora, o Espírito Santo vem sobre Pedro, aqui em Atos 2, e Pedro se levanta e prega. Se você continuar aqui do versículo 14 em diante, a palavra vai dizer: Pedro então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com voz forte lhes disse: homens da Judéia e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos conhecido e prestar atenção às minhas palavras. Então Pedro começa um discurso, começa uma pregação, começa anunciando-lhes que Deus havia se feito homem e morrido por nós na cruz, na pessoa de Jesus, e havia ressuscitado ao 3º dia. E Pedro convida aqueles homens à conversão, e aqueles homens de fato aderem à conversão de Pedro, de forma que naquele dia se levantaram-se e converteram 3.000 homens a partir daquela pregação de Pedro. Se ele havia negado Jesus 3 vezes,
agora se converte em 3.000 homens e nunca mais a vida de Pedro foi a mesma. O livro do Atos dos Apóstolos é toda uma consequência, todo um desenrolar desse fato do Pentecostes. Mas o que aconteceu? Examinando mais profundamente o que aconteceu naquele cenáculo, naquele dia em Jerusalém. Que fato foi aquele narrado por Lucas? São Lucas é o autor do Atos dos Apóstolos, São Lucas, o mesmo autor do Evangelho de São Lucas. O que São Lucas narra aqui na vinda do Espírito Santo? Com poder e glória, com fogo abrasador. Queridos, Jesus havia fundado, anunciado a igreja, Jesus havia gestado a igreja em Mateus capítulo 16, versículo 18. Quando Jesus disse para São Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ali Jesus gestou a igreja. Mas essa igreja que começou a ser gestada ali em Mateus 16, versículo 18, ela vai nascer aqui em Atos dos Apóstolos capítulo 2, a partir do versículo 1, no Pentecostes. Querido, São Paulo vai dizer sempre que a igreja é o corpo místico de Cristo. Você vê em Romanos 12, São Paulo fazendo esse discurso que a igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é o corpo de Jesus. Nós somos os membros, Jesus é a cabeça. Mas um corpo, para estar vivo, precisa de uma alma. A alma da igreja é o Espírito Santo. E assim como o Espírito Santo fecundou o útero da Santíssima Virgem, Lucas 1:26, e começou ali a geração do corpo físico de Jesus, Lucas capítulo 1, versículo 26, o Espírito Santo vem sobre Nossa Senhora após o anúncio do anjo Gabriel. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vontade. E o Espírito Santo vem sobre a Santíssima Virgem e gera nela o corpo físico de Jesus. Aqui em Atos dos Apóstolos, a mesma coisa acontece. O Espírito Santo vem e gera o corpo místico de Jesus, que é a igreja. Mas veja bem o que vai dizer o Atos dos Apóstolos no capítulo 1, sobre a oração, ou melhor, sobre aquela novena de oração que precedeu o Pentecostes. Sim, porque Jesus ascendeu aos céus. Entre a ascensão de Jesus aos céus e o dia de Pentecostes se decorreram 9 dias. Durante esses 9 dias, os apóstolos permaneceram em Jerusalém em oração. Olha o que vai dizer o Atos dos Apóstolos. Ele diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus. Entre elas Maria, a mãe de Jesus. Então os apóstolos permaneceram naqueles 9 dias em oração no cenáculo, juntamente com a Santíssima Virgem. Queridos, assim como naquele Lucas 1:26, a encarnação do Verbo, para gerar o corpo físico de Jesus, o Espírito Santo se uniu à Santíssima Virgem. Aqui também em Atos, você vê os apóstolos permaneciam em oração com Nossa Senhora. Aqui também em Atos, o Espírito Santo vem para gerar o corpo místico de Jesus, que é a igreja, em união com a Santíssima Virgem. São Luís Maria Grignion de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, diz que a Santíssima Virgem, quando está presente numa alma, ela, pela sua presença, ela atrai o Espírito Santo. O que São Luís quer dizer com a Santíssima Virgem presente numa alma? Quer dizer que aquela pessoa, quando uma pessoa é devota de Nossa Senhora, quando uma pessoa ama a Santíssima Virgem e convida a Nossa Senhora para viver com ele esta vida, para estar com ele nessa vida, assim como Nossa Senhora estava com os apóstolos no cenáculo, a Santíssima Virgem reza, pede o Espírito Santo sobre aquela alma. E o Espírito Santo vem abundantemente sobre aquela alma. E quando o Espírito Santo vem e se une à Santíssima Virgem, ou podemos dizer, quando o Espírito Santo vem pela intercessão da Santíssima Virgem, ele sempre vai gerar Jesus.
Em Lucas 1:26, o Espírito Santo gera o corpo físico de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no Pentecostes, o Espírito Santo gera o corpo místico de Jesus, que é a igreja. E pelos séculos, em cada cristão que se santifica, pela intercessão da Santíssima Virgem, o Espírito Santo gera Jesus nas nossas almas. A palavra cristão significa um novo Cristo. E esse é o mistério que nós celebramos hoje, o Pentecostes. A vinda do Espírito Santo. Para quê? Para gerar Jesus em nós. Para nos transformar em Jesus. Para sermos novos Cristos. Para sermos cristãos. A palavra Cristo significa ungido. Aquele sobre o qual foi derramada uma unção. O cristão precisa ser aquele sobre o qual também foi derramada a unção. Porque essa unção, vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1285, essa unção não é apenas para o Cristo Messias, Jesus, mas é também para todos os cristãos. E essa unção é o Espírito Santo. O Espírito Santo hoje, no dia de Pentecostes, de forma especial, quer se derramar abundantemente sobre a sua alma. Peça à Santíssima Virgem que rogue por você. Peça a Nossa Senhora que interceda por você e peça, por meio dela, a unção do Espírito Santo. Esse é o segredo. Para você ser cheio do Espírito Santo e permitir que o Espírito Santo gere Jesus em você, você precisa ser extremamente devoto de Nossa Senhora. Estamos no mês de maio, hoje é dia 28 de maio de 2023, estamos terminando o mês de maio. Terminamos o mês de maio olhando para a Santíssima Virgem, para Nossa Senhora, porque maio é o mês de Nossa Senhora, o mês de Maria. Olhando para a Santíssima Virgem como Nossa Senhora de Pentecostes. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Ame profundamente Nossa Senhora. Peça, vinde Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão, Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E se prepara, porque o Espírito Santo vai fazer coisas tremendas na sua alma e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Vinde Espírito Santo. Deus te abençoe e viva Maria.